Muito bom dia a todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2026 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também links permanentes para que você possa participar dos estudos ao vivo. Então, se você está assistindo este estudo da Revista Espírita de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo e nos ajudar a interpretar essa grandiosa obra. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Venha que você será muito bem-vindo a nos ajudar. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita. Chegamos hoje ao estudo de número 42 e no estudo de número 42 nós vamos iniciar um novo tema. Kardec propõe o seguinte tema para nós, dentro do tema maior, Dissertações Espíritas, os mártires do Espiritismo. Estão lá nas páginas 174 e 181 da Revista Espírita, que você pode baixar o PDF aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, feita essa abertura, eu passo a palavra para o nosso colega Pereira para iniciar o estudo de hoje. Bom dia a todos. O Morelo já fez aí a apresentação do nosso título, né? Os mártires do Espiritismo. Vamos ao Altíssimo. A respeito da questão dos milagres do Espiritismo, que nos tinha sido proposta e que foi tratada em nosso último número, também nos propuseram esta pergunta. A pergunta que fizeram. Os mártires selaram com o próprio sangue a verdade do cristianismo. Onde estão os mártires do Espiritismo? Pergunta que fizeram, né? Fechado. Kardec. Tendes, pois, muita pressa em ver os espíritas da fogueira e atirados às feras. O que leva a supor que boa vontade não nos faltaria se isso ainda pudesse acontecer. Quereis, a todo custo, promover o Espiritismo à categoria de uma religião. Notai que ele jamais teve essa pretensão. Nunca se colocou como rival do cristianismo, do qual declara ser filho, que combate seus mais cruéis inimigos, o ateísmo e o materialismo. Muito bem. Veja, né, como era a concepção antiga, e não tão antiga assim, porque nós estamos falando de 1860, de que, né, eles entendiam o espiritismo como se fosse uma nova religião, uma religião satânica, como a gente vai ver ali para frente, e para que na cabeça das pessoas ortodoxas daquela época, eles entendiam que para uma religião ser verdadeira, tinha que existir os mártires, né? As pessoas que acabavam morrendo, né, pregando aquela religião para demonstrar que aquela religião era verdadeira, né? E, na verdade, não há necessidade, né, desse martírio. É inconcebível hoje, no tempo moderno que a gente está, né? Vamos pensar aí essas igrejas novas pentecostais aí que saíram, né? As igrejas que a gente costuma dizer de parede preta, de parede branca e tal, que é uma nova, em tese, uma nova linha de religião, todas cristãs, assim como o espiritismo. Já imaginou se os fundadores dessa igreja tivessem que morrer para provar que é uma religião, né, correta, que segue Cristo, segue Deus como Criador. Então, na cabeça deles eram isso, né? Então, por que eles imaginavam, né? O catolicismo na época é a religião correta? Porque Jesus morreu
porque os apóstolos morreram como mártires. Depois disso, outras pessoas continuaram sendo perseguidas, né, e morreram por causa disso. E aí, o espiritismo, muito jovem como é, eles perguntaram, mas cadê os mártires do espiritismo? Quem que já morreu defendendo o espiritismo? Veja como a questão material, né, do pensamento, ele era bem distorcido. E aí Kardec é muito perspicaz ao responder, porque ele diz assim, que quereis a todo custo promover o espiritismo à categoria de uma religião. Quando, na verdade, o espiritismo não é uma religião. O espiritismo ele é, né, uma filosofia, uma ciência filosófica, né, com o cunho de religião, com um cunho, com um ensinamento baseado nos ensinamentos de Cristo. E óbvio que os ensinamentos de Cristo eles estão longe de ser uma religião. Eles são os ensinamentos de uma lei muito mais elevada, que são as leis universais. Para quem não acredita em Deus, né, leis universais, para nós que acreditamos em Deus, as leis divinas, né, que quando nós falamos, faça o bem para uma outra pessoa, ame o próximo e tal, não estamos falando de religião, nós estamos falando de conduta e também da questão vibracional entre você e o universo, que aquilo que você joga para o universo você recebe de volta. E nada nessa afirmação tem se falando de religião. E aí, naquela época, eles entendendo que o espiritismo seria uma religião, eles queriam, cadê os seus mártires? E aí Kardec afirma, né, que não é ele que está promovendo o espiritismo na religião, mas sim aqueles que estão cobrando isso. E mesmo porque a quem estava cobrando na época, que naquela época ali quem estava cobrando era as questões do catolicismo, ele é muito humilde em dizer, não, a gente é filho de vocês. Né? Por quê? Porque a gente está utilizando toda a base, né, que o catolicismo já tinha, né, a Bíblia, a crença no Cristo, a crença em Deus, só que pegando, né, e dando uma explicação mais profunda. Mas que no fim de tudo, os inimigos que estavam sendo combatidos eram os mesmos, né? O ateísmo, né, que é a falta de crença num Deus criador de tudo, e o materialismo, que são coisas que tanto a religião católica quanto o espiritismo combatem. Então veja que Kardec, nessa resposta, ele poderia parar por aí, com apenas um slide. Mas aí ele é muito perspicaz e diz, bom, se você está fazendo um ataque ao espiritismo, não serei eu que vou responder essa questão. E aí é o que a gente vai ver nos próximos slides. É interessante essa colocação aí que você colocou, e isso aí vem realmente do catolicismo, a gente percebe assim, até hoje, quando chega na época da Sexta-feira Santa, né? Você veja, em vez de divulgar, acentuar todas as questões morais do cristianismo, de Jesus, eles preferem marcar pelo sofrimento. Né? E você carrega a cruz, mostra a figura do Cristo crucificado, as pessoas choram. Quer dizer, poxa, esquecem, né, de ver que ver todo aquele ensinamento do Cristo, né? Deixa de último lado para depois, só quando for na Páscoa, aí vem aquela comelância, aquela coisa assim para colocar, mas esquecem da valorização e preferem marcar pelo sofrimento. Né? E ele coloca ali no comecinho já mesmo, ó. Tem depois muita pressa e vou desfiz da fogueira, porque ele está dando uma cutucada realmente no católico, né? Porque quando as pessoas que não botavam na fogueira, né? Que ele quer os mártires, aqueles que caíam, que eram jogados na época do romano, que eles jogavam para os leões, né? Ele, poxa, esquece de toda a questão filosófica e moral, né? Da questão para valorizar a questão material. Tanto é que quando eu falo ali, é, que combate, ele está falando do espiritismo, que são mais completos inimigos, o ateísmo e o materialismo. Esse é do espiritismo, porque se você analisar bem assim, o ateísmo, tudo bem, e a igreja católica, pelo cristão, eu falo ateísmo, mas o materialismo, será? Olha, você vê que a igreja católica é bem materialista mesmo, né? É casa de posse, de bens e tal. Por mais que tenha esse viés da caridade, mas eles são muito materialistas nesse sentido, né? Então, quer dizer,
E por isso que você falou, aí o Kardec pô, aproveitou tudo isso, que fizeram questionamento para ele, falou, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Vamos ver aí os mártires do Espiritismo, vamos ver aí que essa questão. Olha aí. Ainda uma vez, falando sobre o Espiritismo. É uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda a religião e na moral. Se renegasse o cristianismo, ele se desmentiria e se suicidaria. São seus inimigos que o apresentam como uma nova seita, que lhe deram sacerdotes e sumos sacerdotes. De tanto gritarem que é uma religião, as pessoas acabaram por crer. É preciso ser a religião para construir mais seus mártires? A ciência, as artes, o gênio, o trabalho e as ideias novas não tiveram em todas as épocas os seus mártires? Não ajudaram, não ajudam a fazer os mártires que apontam os espíritos como reprovados, como párias, de quem se deve fugir ao contato? Então, Kardec é fantástico, né? É perfeito, né? Porque a questão de martírio não é só essa questão, né, dentro da religião. A gente vê aí grandes, né, pensadores, grandes cientistas, tal, que também foram condenados, né, pelo pensamento que tinha. Vamos lembrar lá de Galileu, né, que pela sua afirmação de que a Terra não era o centro do universo, ele quase foi, né, executado e teve que voltar atrás na sua afirmação, né, dizendo que não, né, mas ele deixa, né, uma virgulazinha depois, né, que não, aí é a Terra, né, que é o centro e todo gira em torno dela, imagine. Né? E isso agora, a questão aí de uns 10 anos atrás, né, a igreja, né, a própria igreja veio, né, se desculpando com relação a isso, porque hoje é inegável, né, que seja a Terra o centro do universo, ela não é nem sequer o centro do nosso sistema solar, quanto mais do universo. Né? Então vejam que dentro da ciência também existiram todas essas questões de mártires. Então isso não é uma o martírio não é uma necessidade somente ali do ponto de vista religioso daquela época, mas todas as pessoas incompreendidas daquela época eles acabam virando mártires, né? E aí ele conclui colocando mais uma pergunta aqui, ó. Não ajudam a fazer mártires os que apontam os espíritas como reprovados, como párias, de quem se deve fugir ao contato? Né? Então, ou seja, se ele estava querendo, né, ali o interlocutor estava querendo que o espiritismo apresentasse mártires, eles falando tão mal quanto eles estavam falando do espiritismo, os espíritas da época não estavam acabando de ser mártires, né? Não estavam sendo mártires do resto da população, porque é igual a intolerância, né? A gente viu, assim, muito, aí há uns 20 anos atrás, a gente viu um levante muito grande com relação às intolerâncias aí a outras, as religiões afro, por exemplo, né? Que o pessoal estava incendiando as casas, né? Os centros de Umbanda e tudo mais. Ora, se algum pastor, algum padre criou uma animosidade entre seus fiéis, que eles chegaram a ponto de ir lá e incendiar um terreiro, né, de Umbanda, os adeptos ali, vamos imaginar que tinha uma pessoa que cuidava da casa e ali estava dormindo e morreu queimado. Ele não se tornou um mártir? Ou seja, aquele próprio que acusou foi o que criou um mártir. Então, é interessante essas questões aí de Kardec, ele faz esse contraponto, e, na verdade, não era o espiritismo que tinha que apresentar Marte, eles mesmos estavam criando, né? E ali, olha a colocação que eu coloco. De tanta gritada que é uma religião, as pessoas acabaram por crer. Pois é, o Kardec queria sair dessa conotação de religião formal, da maneira que tinha seus papas, sacerdotes, sua hierarquia, mas de tanto falar, essa religião, a pessoa, inclusive com o advento, quando veio no Brasil também, teve um pouco disso, né? E tanto medo, não sei o quê, de falar, tal, falar, não, vamos colocar que precisa de uma religião, religião. Eu acho que, na minha opinião, foi um erro. Eu critico muitas pessoas
acha que não deveria, mas fizeram isso mais porque questão de perseguição, por causa na época, política, né, que tinha ali, que a religião pode, né, e se fosse colocar como uma filosofia ou como outra coisa, teria que ter um outro enquadramento, até na questão de comercialização de tudo, né, de você ter que pagar impostos, porque daí você não poderia, não, com a religião pode. Eu não, para mim foi um erro, porque o Kardec sempre colocou, ele tem o aspecto religioso, mas deveria se distanciar dessa ideia de religião formal, né, tem os líderes, o Papa, a hierarquia, tudo. E o Kardec deixa bem claro esse texto aí, né? Pois tanto ficava, então é uma religião. E nós mesmo criamos isso, né? No meio espírita tem muito isso. As pessoas ainda aceitam isso. E aqui só que entende-se bem isso. Não quer dizer que o espiritismo está afastado da religião, não. Da religião no sentido amplo da palavra, tanto é que lá no livro dos Espíritos, ele fica bem claro a palavra religião, né? Se for no sentido de religar a Deus, acho que é no livro dos médicos, tá? Não lembro agora, tem um texto que ele coloca lá. Tem um texto, uma parte que ele coloca aí. Se for em termos de religar a Deus, sim, o espiritismo é uma religião que religa a Deus. Agora, no sentido da palavra conhecida, religião de formal, não. Então, é isso que ele queria tirar aí essa questão aí, né? E é isso que levou a todas essas confusões, né? Porque a religião tem que ter marca, a religião tem que ter não sei o quê, não sei o quê. E criou todas essas confusões, né? E a pessoa não consegue separar, então, não, é uma religião, e todo mundo acreditou nisso. Então, é complicado isso. Eu acho que teria que se repensar bem isso. Na própria formação, inclusive, dos estatutos das casas espíritas, deveria pensar nessa colocação. Nós mesmo, na época que estava colocando, foi vencido, que deixou-se ali a palavra religião, por causa das questões ali, mas nós tentamos fazer algumas mudanças, né, colocar assim, para não dar essa conotação de religião. Não, mas, bom, essa é uma questão assim que a gente tem que conversar e esclarecer, né, para o público. Né? As pessoas querem, né? Eu acho que tem que ter religião, porque senão não pode. Aí. A questão de religar a Deus, perfeita, né? Que ela tem todo esse âmbito muito mais que muitas outras religiões, no sentido de religação, mas não no sentido de organização religiosa. E ele continua. Kardec ela é a pessoa preparada, né, para essa resposta. Né? Os que sublevam, né? Aí eu vou até colocar aqui, incitam, revoltam contra eles a população, também, que é a multidão, né? Ignorante, a ponto de lhe tirar os meios de subsistência, esperando vencê-los pela fome, em falta de boas razões, bela vitória ser conseguida. Mas a semente está lançada e germina em toda parte. Se for abafada num ponto, crescerá em 100 outros. Tentai, pois, ceifar a terra inteira. Deixamos, porém, que falem os espíritos encarregados de responder a questão. Nem precisaria, né, Ferreira? Só com essa introdução já era suficiente. Mas, é uma doutrina a nós entregue pelos espíritos, nada mais justo, né, do que deixar eles dar uma palavrinha, e são grandes palavras. Vamos ver, então, agora o primeiro, né? Pedistes milagres. E hoje pede mártires, hoje pede mais. Já existem os mártires do Espiritismo. Entrai nas casas e os vereis. Olha que afirmação, né? É verdade, né? Numa frase, né? Olha o que ele falou. No começo, lembra que a gente estudou lá as questões lá do cura, né? Que ele traz como sacerdote, né? Os milagres, cadê os milagres do Espiritismo? Lembra que uns textos atrás, assim, mostra os milagres do Espiritismo, já que ele é religião, mostra os milagres, porque aqui tem milagre, né? Na minha religião tem milagre. E ele falou lá, antes pedia milagre, e agora nunca tá bom, né? E agora tá pedindo mártir. E aí ele complementa, ó, já existem os mártires do Espiritismo, entrai nas casas e os vereis. Por quê? Porque ser médium, a gente cansa de falar aqui, mas é muito bom porque a nossa audiência é rotativa, que a mediunidade, ela não é exclusividade do Espiritismo. A mediunidade é uma coisa inerente do Espírito.
né? Então, todos somos médios, a depender ali em diversos graus de intensidade. Alguns apenas de intuição, outros de percepção, outros de visualização e outros mais ostensivos ali da comunicação, né, de desdobramento e tudo mais. Então, o médium existe em várias, em todas as religiões. E às vezes a própria pessoa, né, que estava acusando ali, talvez tivesse um filho, uma esposa, um esposo, médium dentro de casa, que estava sendo o quê? Estava sendo Marte. Por quê? Porque estava tendo que tolir, né, tendo que não deixar a sua manifestação mediúnica, por quê? Porque eu estou dentro de uma casa, de uma religião que não vai me aceitar, vai dizer que isso aqui é coisa do demônio e tudo mais, né? Então, não estava sendo um mártir essa pessoa, né, tolindo aquilo que era mais forte dentro dela ali, tendo que segurar, ela não estava sofrendo, e isso não estava sendo mártir? Então veja que frase bonita que ele trouxe nesse início, porque realmente, né, naquela época, onde hoje, graças a Deus, a gente tem uma liberdade maior, né, de professar aí as nossas crenças, né, então não temos esse preconceito, pelo menos aqui no Brasil, né, Pereira? Quando a gente fala, e isso a gente fala do recorte do nosso país, mas sabemos que em outros países de religiões é, mais ortodoxas não tem toda essa liberdade, mas imagina naquela época ainda existia, porque a gente sabe que Kardec, por exemplo, na capa do nosso slide aqui, ele tem a foto de Kardec e tem um escrito por trás. Aquele escrito por trás que tem no Kardec é uma carta que ele teve que escrever para o delegado da província, pedindo autorização para se reunir. Por quê? Porque já existia um decreto, né, naquela época do rei que não poderiam se reunir as pessoas para fazer essas reuniões mediúnicas e tudo mais, e Kardec teve que fazer uma autorização, um pedido de liminar para autorizar para fazer essa reunião. Então veja que existia todo esse preconceito. Ou seja, então tá aí os mártires, né? Essa perseguição que eles queriam estava aí, entregue e velado para todo mundo ver. Você colocou um ponto interessante, porque todo mundo, eles queriam ver o Marte com aquelas pessoas que deram a vida lá, né, que morreram, que foi realmente, sei lá, coisas muito fortes. Mas ele coloca bem claro, você falou na questão, é importante, vamos dizer assim, vamos falar aqui em termos de Brasil, podemos dizer que Chico Xavier foi um mártir do Espiritismo, porque ele dedicou a vida dele, o sofrimento que ele teve, a dedicação de dedicar ali, então ele pode ser considerado um mártir, assim como outros, né, aquelas pessoas que dedicam todo o seu trabalho na caridade, ajudar os próximos, quantas pessoas aí, né, ele fala, vai na casa e vereis. Quantas pessoas que não fazem isso, né? Sem nenhum interesse financeiro, sem nada, é um verdadeiro mártir. O próprio Kardec, nós vamos dizer, pô, Kardec é um mártir do espiritismo. Naquela época, não, claro, estava em conta que estava vivo ainda, né? Mas se nós considerarmos hoje, ele é um mártir por quê? Porque ele dedicou toda a carreira dele, como ele era cientista, um cara dedicado com livros e com trabalho, tudo, ele deixou tudo isso para seguir, para colocar aí. E assim sucessivamente. Hoje, se nós pensar hoje, né, naquela época estava recente, né? Mas se nós pensar hoje, assim, a gente vê muitos Martes que não tem nada a ver com a conotação que eles querem dar do Marte, né? Naquele que foi lá e pegou a vida, mas não é só isso, né? Só que ele coloca ali, entrar nas casas e ver onde ele mesmo naquela época existia pessoa, né? Que se dedicava a isso, né? A caridade, a ajudar a pessoa. Olha, ele vai bem nessa linha. Ó. Exiges perseguidos? Abre, pois, o coração desses fervorosos adeptos da ideia nova, que lutam contra os preconceitos, com o mundo, muitas vezes até com a família. Como seus corações sangram e se enchem quando seus braços se estendem para abraçar um pai, uma mãe, um irmão ou uma esposa, e não recebem como paga de suas carícias e de seus transportes, senão sarcasmo, sorrisos de desdém e desprezo. Os mártires do Espiritismo são os que cada passo ouvem essas palavras infrutuosas, louco, sensato, visionário.
Olha aí, bem na linha que eu estava comentando, né? É isso aí que são os mártires do Espiritismo. Não sem som, é. Exatamente, né? E aqui eu até me coloco aí que eu não passei, óbvio, não nessa intensidade de críticas, mas passei quando eu me tornei espírita, né? Há 20 anos atrás, o esposo da presidente da nossa casa, ele tinha o nome de um, de um pai de santo também do centro de Umbanda. E aí eu falei, a minha mãe já não gostou, né, muito de eu ir pro espiritismo, né? Eu comecei a frequentar o espiritismo e tal, até que um dia eu fui, daí tinha palestra, né, e trouxe, gravei, me lembro que eu gravei no celular e mostrei para ela a palestra, né, para ela entender. Eu falei, olha, no espiritismo a gente fala de Deus, fala de Jesus, né? Daí ela, beleza, mas tive críticas porque ela acreditou que eu estava indo numa umbanda, como dizia ela, no saravá, né? E se tivesse, né? Qual o problema teria, né? Se eu tivesse, se aquela religião estivesse me transformando numa pessoa melhor e me transformou numa pessoa melhor, o espiritismo me transformou numa pessoa melhor, né? Então veja que essas críticas, né? Poxa, ó, tô indo em tal lugar, ah, isso aqui é do capeta, isso aqui é de Satanás, não existe isso e tal. Eu me lembro que fui muito católico na minha época de juventude, e aí quando o pessoal me encontrava, né, não, agora eu tô indo no espiritismo e tudo mais, ele me disse, meu Deus, como que você foi abandonar, você era tão bonito ver você tocando na igreja e tudo mais, e agora foi se perder e tal, né? Veja como pode, né, uma crítica dessa. E foi assim, né, até que hoje evoluiu. Nesse ponto a gente tem que agradecer a mídia, porque ele trouxe para a vista de todo mundo, através até das novelas e depois dos filmes, né, que o espiritismo ele era, apesar de não ser uma religião, ele tinha muito mais religião do que muitas religiões, né, por causa do nosso cunho religioso e da nossa interpretação mais profunda da moral de Cristo. E é realmente isso. Então, imagine se aconteceu isso nos anos 2000 comigo, imagino que não acontecia lá nos anos de 1800. Era muito mais ferrenho essas questões, né? Preconceito, né? Né, você colocou, e o texto deixa bem claro, né? Preconceito da sociedade, da família. Felizmente diminuiu, mas ainda existe, né? Existe, em grau menor, mas existe ainda. Né? É verdade. Nesse ponto aí, os mártires do Espiritismo estão aí, né? Durante durante muito. Não, onde é que está? Não, acho que é no outro. Não é aí mesmo, é que ele terminou com reticências no anterior, Ah, né? tá Vamos certo. voltar no Tá anterior, se ler a última frase, então. tá certo. Tá certo. Louco, cessado, Leonardo. Tá certo. E, durante muito tempo, terão de suportar essas afrontas da incredulidade e outros sofrimentos ainda mais amargos. Mas sua recompensa será bela, porque se o Cristo mandou preparar um lugar soberbo para os mártires do cristianismo, o que prepara os mártires do espiritismo será ainda mais. Mártires do cristianismo, na infância, marchavam para o suplício, com coragem e resignação, porque não contavam sofrer senão dias, horas e segundos do martírio, aspirando depois à morte como única barreira a transportar para viver a vida celeste. Os mártires do Espiritismo não devem buscar nem desejar a morte. Devem sofrer tanto tempo quanto praza a Deus deixá-los da terra e não ousam julgar-se digno dos puros gozos dos celestes, logo que deixam a vida. Veja, vamos fazer uns comentários aqui. Veja que interessante, né, Pera? Porque naquela época o entendimento, né, da população era que existia uma vida só, né? E então fazer tudo aquilo que era possível para você chegar, né, ao céu era válido. E para essas pessoas, né, que nós pegamos ali, por exemplo, São Cristóvão, né, é, que foram
martirizados, morreram e tudo mais, eles acreditavam que, não renegando a Cristo, não renegando a Deus, se eles tivessem que ir ao caminho da morte, estava certo. Por quê? Porque a vida é uma só. E aí eu morrendo, professando a fé dessa forma, meu lugar no céu está garantido. Então esse era o pensamento, né, desses mártires. Né? E com certeza essa fé inabalável que eles tinham em Cristo, com certeza isso foi válido. Por quê? Porque o conhecimento que é dado, né, você vai utilizar aquilo daquela forma como você conhece. Nós temos outro conhecimento, conhecimento mais aprofundado, porque tratamos das questões além corpo, então a nós vai ser cobrado mais. Então, para aquelas pessoas que acreditam piamente, né, acreditavam piamente que era uma única vida e que depois dali eu ia para o inferno, para o céu, com certeza, né, Cristo, né, nosso Deus, aí preparou um local, como diz aqui o Kardec, um local soberbo, né, o Kardec não, o Espírito fala, né, um local soberbo para esses mártires, mas que também, né, vai preparar um local mais brilhante para quem está sendo mártir do Espiritismo. Só que Marte daquela concepção que ele falou, né? Por quê? Porque um espírita que se considera espírita, ele não deve buscar desejar a morte, nem deve eles devem sofrer tanto tempo quanto praza a Deus deixá-los na terra. Então, eu não tenho que me lançar à morte. Ah, porque agora eu quero ajudar todo mundo, então eu vou me colocar na linha de frente da guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Ah, você vai morrer. E aí? Você se lançou à morte. Então, veja que existem muitas outras formas de você ajudar toda a humanidade sem colocar sua vida em risco. Né? Então, nós temos que aceitar todas essas dificuldades da nossa vida e não exigir, né? E não buscar pela morte, porque nós sabemos que a reencarnação, elas são degraus que a gente tem que subir. E aí, se eu deixo um degrau mais fino, né? Se acontecer de eu pisar em falso, eu vou acabar caindo. Então, aqui ele tem essa distinção, achei bem interessante o espírito trazer isso aqui, porque o espírito, ele nunca deve desejar a morte, ele nunca deve desejar abreviar a sua vida. Ele sempre deve aguentar todas aquelas dificuldades que lhe aparecem na sua vida, por quê? Porque aquilo é uma forma dele evoluir. Né? Você tem que mudar para outro. Isso. Perfeito, né? Isso que ele coloca até na questão assim que nós estávamos falando ali na linha, que ele tinha essa linha que o Marte era aquele que opa, virou Marte porque morreu ali, né? Deixou e o espírito, nós estávamos falando aí na questão assim, de Chico Xavier, de outros tantos abnegados ali, né? Eles não encontraram morte, mas nunca jamais buscou a morte, né? Ele buscava o quê? Dedicava, ele abnegou dos seus prazeres do mundo terreno, deixou muitas coisas, para dedicar a sua vida na caridade a outras pessoas. Então, esses são os verdadeiros mártires, né? Nesse sentido que ele está colocando. O mártir espírito está nesse sentido, né? Não de querer, não, que se eu morrer aqui, eu vou virar mártir, porque eu fui lá e confrontei lá, sei lá, uma determinada linha de outra crença, de outra religião lá, e foi lá, ele virou mártir, porque, mano, não é essa a ideia do espiritismo, do verdadeiro espírito. Então, vamos continuando, ó. Olha, ele falando sobre os mártires espíritas, né? Oram, olha, não deve desejar a morte, jamais, né? Oram, espera, orando palavras de paz, de amor, de perdão aos que os torturam, enquanto aguardam novas encarnações nas quais poderão resgatar suas faltas. O Espiritismo se elevará como um templo soberbo. No começo, os degraus serão difíceis de subir, mas transpostos os primeiros degraus, os espíritos bons ajudarão a vencer os outros, até um lugar plano e reto que conduz a Deus. E difícil pegar os espíritos. Pedem mártires? Pois, os primeiros que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedo e tratados como loucos insensatos por causa da verdade.
Bem filosófico, bem, né? Bacana, né? Bonito, né? E bem na linha do que você comentou. Você comentou, Kardec, ele estava vivo, mas ele foi um mártir. Porque além de todo esse trabalho, né, que ele tinha para codificação, ler as cartas e tal, ele tinha que responder ataques de quem não era espírita, né? O pessoal, né, eu imagino, né, o quanto isso deve ter afetado a vida pessoal e profissional dele, ele ter tomado essa iniciativa, né, de fazer essa codificação. Então ele foi um mártir em vida, né? Ele foi ali, sofreu, não morreu por mão de nenhum algoz, mas quase desencarnou antes, né, pelo esforço que ele teve em se fazer isso. E quer ver, tem uma parte que eu achei interessante aqui. Não, aqui que é, vós sois os mártires, tal, que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedo e tratados como loucos e insensatos. Imagine um professor da envergadura que era Kardec, né, escutar aí grandes escalões aí de outras religiões, né, acusando ele de louco, de insensato. Eu imagino, né, dizendo, nossa, você é um professor tão famoso, tão com livros, né, escritos, discípulos, né, de Pestalozzi, perder toda a tua sanidade mental e está acreditando que mesas podem se comunicar. Imagina, né, como que não foi isso para ele. Então tá aí, né? Um mártir em vida aí pelas acusações que fizeram contra ele. Perfeito. E continua aqui para terminar o texto, né? Mas eu vou lhe digo, em breve vai chegar a hora da luz. Então, não mais haverá perseguidores nem perseguidos. Serei todos irmãos. Eu, mesmo banquete, e orará, opressores e oprimidos. Santo Agostinho, médio, o senhor Eve. Esse breve aí, que muitas vezes pensa que seria assim no dia seguinte, né? Ah, daqui a um mês, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, 50, 10 anos. Veja bem, já passou 100 e poucos anos, né? Mas não chegou a 200 anos ainda, 150 anos. Aí. Mas, e ainda continua, né? Assim, quer dizer, quando ele fala breve, porque no mundo espiritual a palavra é muito ampla, né? Mas eu acho também que um dia terá que chegar nesse ponto, não tem como, né? Sim, e até vou voltar aqui um slide anterior que eu deixei passar, e a hora que eu fui procurar não consegui achar, mas agora achei. Que ele fala o seguinte aqui, ó. O espírito, né, afirma, o espírito afirma. O espiritismo se elevará como um templo soberbo, né? Não soberbo de soberba, né? Mas que de grandes coisas, né? No começo, os degraus serão difíceis de subir, mas transpostos os primeiros degraus, os espíritos bons ajudarão a vencer os outros até um lugar plano e reto que conduz a Deus. Por quê, né? Porque a gente sabe que o que nos... Eu me lembro de uma palestra, isso da época que eu era católico mesmo, uma palestra de um pregador que ele falou assim, que a única coisa que nos separa de Deus somos nós mesmos. Olha que frase pesada, né? E é verdade, porque o que nos separa de se tornar uma pessoa melhor é o nosso orgulho, né? O nosso egoísmo, o nosso materialismo. Então, na medida que a gente vai orando, vai aprendendo a moral do Cristo, vai dia após dia, né? Degrau após degrau ali no início, tentando se modificar, quando nós nos despojarmos totalmente dessa questão do materialismo, do orgulho, do egoísmo, não tem mais degrau difícil. O caminho vai ser reto até Cristo. Por quê? Porque se vira uma pessoa, né, querer tirar alguma coisa da gente, a gente é desapegado materialmente. Se vem alguma pessoa e fala uma palavra mal pra a gente não tem orgulho, a gente não vai se ofender, né? E se outra pessoa tem coisas, recebem outras coisas mais do que a gente não vai ligar, porque a gente não tem egoísmo, a gente não é egoísta. Então veja que a subida, o degrau, ela é tão mais difícil quanto eu mais sou imperfeito. À medida que eu vou me tornando um pouco mais perfeito, né, a caminhada vai ficando mais leve. E aí conclui o Espírito, né, dizendo, né, que em breve, como o Pereira já citou, vai chegar a hora da luz. E vai chegar, porque nós, como espírita, nós temos essa ideia das reencarnações sucessivas e estamos, graças a Deus, né, num período acentuado e finalístico da transição planetária, onde, né, a índole dos espíritos que reencarnarão terão índoles diferenciadas que vão
ajudar, né, a ir na nossa evolução. Por quê? Porque já não vai ter mais espírito tão orgulhoso, tão egoísta, tão materialista quanto nós temos hoje. Hoje é muito grandiosa essa questão do materialismo, a ponto de você deixar pessoas morrerem para ver um benefício próprio, né? E aí, no mundo de provas, né, de expiação, que isso é comum, né? No mundo um pouco mais evoluído, isso já não vai ser tão mais comum. E aí será, já começa ainda terão degraus, né? Mas já não serão degraus tão longos mais, né? Porque você sofre tanto para subir, serão degraus mais suaves para a nossa caminhada. O difícil para a gente é entender essa questão que eles falam dos opressores, né? Que ó, todos somos irmãos. Agora, veja bem, vamos falar aqui agora assim, de um que todo mundo comenta, tem Hitler, por exemplo. Claro que ele foi errado, tudo, mas a gente vê ele como irmão nosso. Né? Um dia chegará nesse ponto, né? E colocar. E assim vai, os nossos opressores atuais, da atualidade aqui, nossa, do Brasil e do mundo, você vê as pessoas falam, puxa, mas se a gente analisar, né, ele coloca o texto ali, é o irmão nosso, é um espírito que está ainda, né? Que nós deveríamos orar por ele para que um dia se desperta. Não que nós devemos. Aí a confusão está de a gente separar, né? Olha, o que está fazendo é errado. Ele é mau, hoje está agindo mal, é errado, tem que ser reprimido de uma maneira, né, correta, aí a justiça divina alcançará ele, mas ele é irmão, entendeu? E isso é difícil, né? É difícil a gente aceitar tudo isso. Aceitar essa questão de a gente ver um opressor, ver uma coisa assim como irmão, e um dia lá para frente. Quem sabemos de nós, nós voltamos no nosso passado. Eu soube notícia de algumas encarnações minhas, lá no passado, todas as coisas horríveis que a gente fizeram, né? Entendeu? Aí hoje, agora você vê o outro lá, você já julga, já condena, já. Não estou dizendo que devemos passar a mão na cabeça, não é isso que eu estou querendo colocar. Né? Mas já temos, poxa, ele merece oração. Aquele que faz crimes bárbaros que acontecem perto de nós, na comunidade, né? Ao lado nosso, está acontecendo direto, você vê coisas fazendo assim, contra o femicídio. Então, puxa, são realmente espíritos ainda tão, né, atrasados, moralmente falando, mas são irmãos, né? Não é isso? Nós não somos todos irmãos? Então, o que nós podemos fazer para que isso diminua? O que nós podemos fazer para que isso chegue no coração? De matar todos eles? Mandar, né? Fuzilar todo mundo? Será que isso resolve? Né? Então, olha como é complicado isso, né? A gente analisar isso. A gente fala pensando bem. Sim, porque vai que essa reencarnação que a gente está tendo aqui é uma reencarnação de respiro, né? Que Deus está dando, dizer, olha, então aqui ó, a equipe da programação espiritual decidiu que nessa reencarnação você vai vir com um pouquinho menos de dificuldades para você dar um respiro, vamos te apresentar o espiritismo, você vai aprender melhor, porque daí com o espiritismo como base, aí na próxima reencarnação aí vai vir a expiação que você mesma tem que fazer, porque a gente não sabe, que o Pereira que já teve aí acesso a memórias de vidas passadas, né, ele consegue falar por ele, eu não tive, mas se tem uma coisa que nós podemos afirmar, é que hoje nós estamos um pouco melhor do que nós éramos antes. Um pouco, hein? Um pouco. Então, basta nós analisar o quanto é a nossa índole hoje. Então, agora imagine, o Leandro de hoje já não é uma excelente pessoa. Agora imagine o Leandro da reencarnação passada, o Leandro de 2 reencarnações passadas. Então, é fácil da gente ver que a gente não é a última bolacha do pacote, como a gente costumava dizer quando era adolescente, né? Então, temos que tomar esse cuidado. E essa questão que o Pereira falou, né, que a pessoa ela está mal, ela está ruim, né? Uma pessoa está fazendo mal, ela não é mal, ela está naquele momento fazendo mal, por má compreensão, ainda por questões de orgulho, de egoísmo e tudo mais, e cabe a nós tentar abrir o olho dessa pessoa, certo? Por quê? Porque vamos imaginar hoje, né, as pessoas mais algozes que tiveram, né, na sociedade. Se durante a encarnação dela, né, numa encarnação anterior, ela tivesse tido contato com pessoas que conversavam com ela e tudo mais, talvez não teria melhorado naquela encarnação. Mas se lá no plano espiritual
né, os grupos mediúnicos tivessem trabalhado aquele espírito que veio se comunicar e tudo mais, talvez não tivesse melhorado. Mas na reencarnação, ela talvez não tivesse feito tanta coisa errada quanto fez, pelo fato dela ter conhecimento, que é o que nós estamos estudando, né, lá no livro do, acho que é do Céu e Inferno, tá? Eu sou que nem o Pereira, a gente estuda muita coisa, daí a gente vai confundindo, né, mas que é a questão de você ter conhecimento, não foi na própria Revista Espírita, que aquele que tem conhecimento, ele é mais difícil dele cair no erro. Então, agora, se você proíbe o grupo mediúnico, né, se você, a gente não faz um trabalho enquanto espírito encarnado, como que você quer que o espírito melhore? Né? Como que você quer que aquele espírito que está mal melhore se ninguém está fazendo nada por ele? Então é necessário, por isso que tem aquela questão, né, moral do Cristo, que é amai os vossos inimigos, para que se possa ajudar ele a melhorar. E você participa no grupo mediúnico, de obsessão, e trabalha em outros grupos, inclusive, então você percebe isso, você fala assim, você tolher isso, que às vezes aquele espírito está tão ainda materializado, terra a terra, que os próprios espíritos mais evoluídos não conseguem alcançá-lo para trazer uma mensagem e ajudá-lo. Eles precisam da ajuda nossa, dos médios nossos, aqui terreno, que está bem materializado, que consegue, vibratoriamente falando, alcançar esse irmão que está lá naquele estágio lá, para trazê-lo para que nós conseguimos, pelo menos, buscar colocar a sementinha, e esse é o objetivo, você percebe que esse é o objetivo nosso dentro do grupo mediúnico, quebrar aquela monoideia que ele tem ali do mal, de tudo ali, para que ele sinta pelo menos um pouquinho de amor, essa ideia, transmitir alguma coisa para ele, né? Uma oportunidade para ele de tentar fazer que ele entenda quem é ele, né? Ser espiritual, nascido para evoluir, progredir, que ele está ali tão repetido aquilo ali, que ele não quer aceitar. E qual que é o nosso objetivo? É isso que você falou. E às vezes aquela tulinha fala, não. E às vezes, no próprio movimento espírita, diz, não, mas cara, você tem grupo de um, tem que estar estudo, porque os espíritos fazem isso. Não, porque tanto é que eles precisam de nós, já tivemos relatos disso, que eles precisam de nós para alcançar esses irmãos que eles não conseguem alcançar. E como nós ainda, às vezes, é como que fosse uma armadilha, entre aspas, né? Porque ele vem ali com a intenção de querer, às vezes, nos prejudicar, ou às vezes prejudicar o grupo, prejudicar determinadas pessoas, mas no fim ele acaba caindo, chegando ali nós, e aí ele é obrigado. Aí sim, né? Os espíritos, através de nós, nos intuem para que nós conseguimos chegar na palavra maneira ali para fazer despertar uma sementinha de amor, de uma vida passada, de um ente querido, para iniciar esse processo de retorno. Né? Então, olha aí, quando a gente vê aqueles obsessores, as pessoas normalmente buscam a casa espírita, querendo que tire o obsessor, tira. A nossa visão é diferente. Às vezes nós ajudamos aquele obsessor a romper aquele ciclo, né, de negatividade, de ódio, tudo, então outra paz. Quantos casos? Alguns casos, às vezes, não conseguimos muita coisa, não. Às vezes ele ouve a palavra ali, mas nós desejamos muito amor para ele, muita luz, muito, né? E ele vai, e às vezes não vai conseguir, mas sempre a sementinha nós plantamos. Mas algumas vezes nós conseguimos alcançá-lo no seu coração, né? Quando faz tantos casos, você sabe disso, exemplo, eu tenho vários casos, e na nossa comunicação, você vai assim, de repente ele lembra de um ente querido, seja um irmão, um filho, uma esposa, um pai, um marido, e aí ele dá aquele despertar, né? Que ele volta àquela sua consciência e reinicia esse processo. Não existe milagre nisso aí, não existe. É apenas uma questão assim do início de um processo que nós fazemos parte disso, né? Porque os espíritos conseguem nos alcançar mentalmente, intuindo, que não conseguem alcançar diretamente aquele espírito que está lá, naquela situação de trevas, de ódio, de angústia. Né? E nós somos um instrumento junto que precisa. Né? E aí muitas pessoas falam, que você falou, não precisa grupo de um. Não, para que grupo de um? Os espíritos fazem tudo. E as pessoas esquecem quem somos nós. Nós somos espíritos também, ué. Nós não somos espíritos encarnados, então nós fazemos parte desse processo. Bacana isso, né? Entender isso, né? Com o irmão que está ali. E não é fácil, hein? Dentro do próprio grupo de um, existe muita confusão disso também, né? E a pessoa entender aquele que está ali como uma pessoa carente. Talvez ele precise ser firme, né? Ser firme, duro com ele, mas é irmão, né? Sem julgamento, sem preconceito. É bonito isso, é muito bonito. Isso, é bom a gente falar isso, que as pessoas estão nos assistindo, eu consigo entender um pouquinho melhor o que é
um grupo mediúnico, o que é a qualidade de caridade, o que nós temos que ajudar para ajudar essas pessoas. E quando é o espírito desencarnado, e vem no grupo mediúnico, é muito fácil da gente falar de amor para ele e tudo mais, né? Porque não foi com a gente que ele fez o problema, né? A gente não está vendo ele, né? Nós, dialogadores, por exemplo, né? Não está vendo ele, não está sentindo e tal. Agora, quero ver a gente fazer isso com os encarnados, né? E essa é a nossa missão, né? Não deixar que a pessoa saia aqui do orbe terrestre para ir para o plano espiritual de forma ruim. A pessoa já é ruim aqui, né? Já tem as suas más tendências. Então, tentar ao máximo ajudar essa pessoa para que ela não parta para o plano espiritual, né, com essa índole, porque daí lá ele vai ter mais meios de fazer coisas ruins e ainda vai se encontrar com outras pessoas com a mesma vibração. Então, é uma missão nossa, não só ajudar, né, dentro do grupo mediúnico os espíritos desencarnados, mas principalmente os que estão encarnados, né? Você pode ter um ponto aí que eu acho assim que teria que ter, incentivar, tem que ter mais divulgação, mais ênfase na questão de, por exemplo, visita a cadeia, né, cara? Antigamente tinham grupos aqui na região, tinham pessoas que faziam isso, né? Uma vez por mês iam no presídio, né? Visitar as pessoas. Mas não é muito comum, né? A pessoa não gosta muito. Eu sei que tem alguns grupos que ainda fazem isso. As pessoas às vezes preferem doar alimento, coisa assim, mas não deveria ter, né? Deveria ser incentivado isso aí no cárcere lá e a pessoa cometeu, sei lá, será que não é? Claro, dentro daquelas normas de segurança, ninguém vai chegar lá e vai querer achar, né? Mas não sei, né? Isso as outras religiões, talvez protestantes, até eles têm muito mais que nós, né? Eles vão lá para ajudar nós, sei lá, de repente um ato de amor lá, doar um sabonete, vou falar uma palavrinha, né? Ó, gostaria de ler, doar um livro, sei lá, o Evangelho do Espiritismo, o Espiritismo, falar alguma palavrinha. Claro, eu sei que existe, assim, muita restrição de estar em termos de segurança, que tem realmente pessoas que são horríveis, né? Então, ainda estão ainda numa situação aí muito tensa, que não aceita a porta, mas de repente, quando nós estamos falando do grupo mediúnico, de repente uma palavrinha ali, né? Um sentimento, de, olha, posso orar por você, posso fazer alguma prece, hora que você precisa, sei lá, querer romper isso. Estou dando um exemplo, assim, que eu acho que nós deveríamos pensar um pouquinho mais sobre isso, de criar grupos nesse sentido, de ajuda, que ali é que está realmente, né? Aqueles que realmente precisam, os doentes, né? Falando da sociedade, moralmente falando. É fácil a gente julgar, né? Ah, porque a cadeia faz mais. Ah, porque não sei o quê. Ah, mas e nós? O que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer para ajudar isso? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar de criar esse tipo de grupo de apoio, né, de ajuda, sei lá. Quando a gente perceber que a pessoa dessa aí, será que eu não posso conseguir falar uma palavrinha com ele? Entender um pouquinho isso? Kardec fazia muito isso, assim, não assim, mas ele visitava esses lugares, né, visitava os lugares que tinham tragédia, e coisa lá, ele ia lá e fazia isso. Acho que nós deveríamos fazer também, tentar arrumar um meio. Ah, mas claro que sim, claro que vamos arrumar muito motivo para que não fazer isso. É, porque a lei, que não sei o quê, que tá. Eu lembro uma vez que o pessoal fazia, eu lembro lá da casa de criança, um grupo que fazia isso, e aí a pessoa, não, mas lá que não restringe, e eles faziam, ia lá, levava no determinado dia, reunia lá a pessoa, falava sobre o espiritismo, sei lá, algumas ideias que eu acho que nós temos que colocar, né? Muito bem. Olha aí. Bacana, né? Texto bem bacana para a gente conversar. Vamos encerrando por hoje, né? Isso. Tá no nosso horário. Vamos. Aí, amigos, amigas, colegas que nos assistem. Para a nossa reflexão, nossa análise. Hoje o foco foi a questão da abnegação, dos mártires, com essas belas palavras aí da primeira comunicação espírita, sobre os mártires do Espiritismo. E assim, a nossa gratidão a Deus, que podemos ter
essa oportunidade reencarnatória, onde estamos tendo um contato mais próximo com a filosofia dessa doutrina tão rica, que nos carece e nos orienta. Nossa gratidão por poder ter a oportunidade de trabalhar no grupo mediúnico e ouvir, conversar e ajudar esses irmãos. Estão ainda revoltados, aqueles que sofrem ainda no mundo espiritual. Porque nós esquecemos que os amigos espirituais, do mundo espiritual, somos nós que seremos no futuro. Hoje nós estamos apenas temporariamente. Por isso temos sim que ajudar-nos também. Obrigado por tudo isso. A nossa gratidão ao nosso mestre, nosso dia Jesus, que através do Evangelho nos mostra o caminho, nos orienta. E a todos os amigos espirituais que estão sempre conosco, nos orientando. A todos que nos acompanham, desejamos muita paz, muita força, muita coragem, muito discernimento. Aqueles que sofrem, qualquer, seja na saúde física, moral, emocional, tenha fé, confiança. Continue vibrando. Nós vibramos por você, para que consiga se harmonizar, iniciar esse processo de equilíbrio e harmonia. A todos desejamos feliz fim de semana. Fique com Deus. Assim seja.